Você talvez e provavelmente ouviu falar na palavra ambiência. Essa é a palavra do mercado digital, do mundo digital hoje, que nada mais é do que a mudança do ambiente e da frequência. Então, ambiente e frequência entende-se por ambiência. Então, não adianta nada você que ganha 10 mil e quer ir para 20 mil sem mudar a frequência, você vai ser vomitado. Não adianta nada você querer alcançar um outro patamar, um outro cargo no auxiliar de produção, que alcançar o cargo de CEO da empresa, ele vai ter um problema muito grande de frequência. Sem a frequência, vomitar-te-ei da minha boca. Nem quente, nem frio és morno. Se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, vou trazer aqui nada mais, nada menos do que o Mestre Jesus, explicando sobre como mudar a sua frequência. Tem muita gente perguntando, me ligando, perguntando nas minhas sessões o seguinte: Paulo, como que eu mudo a frequência? Como que eu mudo a frequência? Como que eu mudo a frequência? Então, vou te explicar a base disso. Então, não saia daqui, foque neste momento aqui, lápis e papel, caneta aí, para anotar durante todo esse tempo. Tenho uma certeza para você, que se você acompanhar esse passo a passo aqui nesse vídeo, eu vou poder te explicar exatamente como sair do seu resultado e dobrar, triplicar e aumentar os seus resultados somente você vivendo o que o Mestre Jesus nos explicou. Antes de mais nada, eu quero parafrasear um grande mestre quando ele disse, né, em João 10, capítulo 10, versículo 10, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é necessário para que nós tenhamos abundância? Você tem que ter a frequência. E Jesus veio dar a base da frequência. A base da frequência é o amor, porque ela te propicia meios específicos para você ser leve e construir e se entregar. E ter uma energia vital o suficiente, trabalhar o seu tônus emocional o suficiente para que você possa alcançar e galgar os resultados que você almeja. Vamos lá, então, prepare e antes de mais nada, se você não está me seguindo aqui, comece a seguir no Instagram, Paulo Bento Oficial. Aqui nesse canal não está seguindo, comece a seguir aqui agora. Tem esse sininho aqui também, clica no sininho. Por quê? Porque ele avisa toda vez que vem um novo vídeo e que você vai poder compartilhar, ok? Vamos começar então? Vamos lá, olha só. Bom, essa parábola de hoje é a parábola do semeador, que está em 3 evangelhos. Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23, de Marcos, capítulo 4, de 1 a 20, Lucas, capítulo 8, 5 a 15, ok? Vamos lá. Então, prepara para mudar. Anota aí 5 capítulos para você mudar a sua frequência. 5 capítulos. São 5 passos. O passo a passo que nada mais, nada menos, Jesus Cristo, o mestre da humanidade, nos ensinou como mudar o capítulo. Ele já sabia que a pessoa não sabia semear. Então a parábola começa falando: um homem, ela fala, um homem saiu a semear, mesmo sem saber. Então, primeiro capítulo, saia a semear. Esse primeiro capítulo, parafraseando aí a PNL, a programação neurolinguística, ela estabelece níveis de evolução da consciência. Então, para entendermos com o nível de profundidade a analogia que eu faço dessa metáfora, a palavra do semeador, com a mudança da sua frequência e da sua, principalmente da sua ambiência, você precisa então buscar mais conteúdo, mais informações para trabalhar 2 etapas, 2 perguntinhas que eu vou te fazer. Primeira pergunta: quais são os comportamentos que eu quero desconstruir? Segunda pergunta: quais são os comportamentos que eu quero construir? Quais são os comportamentos que eu quero desconstruir? E quais são os comportamentos que eu quero construir? Então, você vai ter que desconstruir e construir. E nesse vídeo aqui, você vai ter todas as bases,
toda moral, todo conhecimento científico, cristão e filosófico para fazer isso acontecer na sua vida. Olha que fantástico. Então prepara agora para viver. Então vamos lá. Primeiro passo. Saia a semear. Jesus já sabia que aquela pessoa não estava preparada. Porém, ele precisa adquirir uma senha. Então anota aí, a senha é a frequência. A senha é a frequência. Então você vai adquirir uma senha que está no tombo, está na dor, está na dificuldade, está no quebrar, no falir, está no problema que você vai passar. Então você tem que movimentar isso. O que acontece é que as pessoas que têm medo de agir, as pessoas que têm medo de fazer, as pessoas que não conseguem fazer, estão com medo de fazer, ela vai ter uma dificuldade enorme. Por quê? Ela tem que cair e ela não está com medo de cair. Então, imagina, uma pessoa quer ir para o céu, mas ela não quer morrer. Então, na verdade, ela não quer ir para o céu. Porque quem não suporta a jornada não está disposto a encontrar o destino. Então, guarde com vocês uma coisa importantíssima. A jornada deverá ser mais importante que o destino. O destino é importante, porém, a jornada deverá ser mais importante que o destino. Porque é na jornada que você adquire o tônus emocional o suficiente. Então, imagine agora uma régua de 0 a 10. Vamos mensurar quais são as emoções que você tem e que você precisa ter para manipular, influenciar, vivenciar naquela performance necessária do próximo nível. Então, vamos supor que precisa da frequência em hertz, 400 hertz. Aí você tem ali uma frequência de 200 hertz. Então, isso não vai se conectar. Então, não tem conexão. Então, é aqui que você está pecando, insistindo em algo sem ter a conexão, sem ter a frequência. Então, você precisa dessa senha. Você precisa dessa senha. E essa senha foi dado como presente aqui sobre o mestre da nossa humanidade, aqui, o mestre que colocou para a gente. Está aqui o passo a passo, a parábola do semeador. Então, vamos lá, são 5 passos. O primeiro passo é saia a semear. Arrisque mais. Movimente mais, porque cair, errar, falhar, precisa ter uma outra percepção, conotação na sua vida. Enquanto você tiver o sentimento que cair é um fracasso, que errar é um fracasso, que falhar é um fracasso, você não entendeu. Tem uma outra parábola aqui que eu coloco, está aqui no canal também, que você pode olhar, a parábola do joio e do trigo, que eu faço uma analogia muito bem sobre luz e sombra, sobre a dualidade. Nós somos seres duais, e todo ser dual ele é luz e ele é sombra. Então, enquanto você estiver julgando o joio, enquanto você estiver julgando a sombra, julgando os seus erros e as suas falhas, você não aprende com eles. Então, recentemente, eu gravei aqui nesse canal também a parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano explicando que aquele caminho da Samaria, aquele caminho da dificuldade estava diretamente relacionado ao propósito. Então, meus queridos, aproveite essa oportunidade para entender, enquanto você estiver reclamando, você não está desfrutando. Quem reclama não desfruta. Anota aí, ó. Quem reclama não desfruta. Qual é a sacada? São 5 capítulos. A sacada que te leva de um capítulo para o outro chama desfrute. O que vai te levar do capítulo 1 para o capítulo 2, para o capítulo 3, capítulo 4 é o desfrute. Se você não desfruta, você manda uma mensagem para o universo. Anota aí. O universo não entende o português. O universo não entende qualquer outro idioma. O universo entende o sentimento. Então não adianta você falar, eu estou gostando, mas não está sentindo. Então, se você não estiver desfrutando da jornada, você não está mandando uma mensagem
eu estou de acordo. Se você está griladão, sentindo culpa, sentindo culpado, sentindo mal, não está em paz e uno com todas as coisas, você não vai conseguir nem me ouvir. Porque neste momento agora a pessoa está tão preocupada em pagar boleto, pagar as contas, pagar as dívidas, preocupado com as coisas da matéria, que não consegue nem escutar. A pessoa não consegue nem escutar. Mas se você chegou até aqui, é porque você quer alcançar uma nova performance. Você quer aprender com esse momento aqui que é extraordinário, que é fantástico, que é maravilhoso entender dessa forma. Vamos lá? Então, primeiro capítulo, elimine essa necessidade de perfeição em você. Porque esse perfeccionismo só atrapalha. Esse perfeccionismo faz você travar, faz você parar, faz você não movimentar. Então você deixa de movimentar através dessa necessidade de perfeição, essa necessidade de aceitação. Tudo você precisa de um patrocínio. O que a sua criança viu? O que ela ouviu? O que ela sentiu dos seus pais, nas brigas e tudo mais? Mais de 1 milhão de não que nós recebemos. Da infância até a fase adulta, mais de 1 milhão de não. Nãos que nós recebemos. Então, esses nãos vão fazendo com que a gente trave, bloqueie, fique travado e não vai para o primeiro capítulo. Saia a semear. Então, se você está bloqueado, você não vai conseguir. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Não, vai conseguir ouvir, porque o propósito está no movimento. Você tem que movimentar. Então, você vai ter que fazer o primeiro movimento, o primeiro caminho, esse primeiro movimento que você faz para você começar a traçar o que nós chamamos de tônus emocional. Então, o primeiro caminho, aquele que semeia, saiu. Ele saiu. Na Bíblia não fala em nenhum momento que aquele que semeia ficou esperando o dia certo para semear, ficou esperando o papai, ficou esperando a mamãe, ficou esperando... Não, ele saiu. Ele saiu. Ele não foi morno. Quando você tem sido morno na sua vida? Quando você está demorando para agir, para sair, para fazer, porque você precisa ir. Você precisa ir. Se você olhar na parábola dos talentos, aquela pessoa que recebeu só um talento, ele fez dessa forma. Ele teve medo de agir. Ele foi tímido, ficou com medo de fazer, foi com medo de agir. Então você pode ver que a timidez está diretamente relacionada ao egoísmo. Todo tímido é egoísta. Todo tímido é egoísta. Eu fui tímido por muito tempo. E quando eu comecei a traçar isso, essa mensagem, todo tímido é egoísta, eu comecei a verificar o quanto eu estava olhando só para mim e para os meus problemas e esquecendo de olhar para 1 milhão de pessoas que também estão passando por isso. Então, quando o tímido, ele está olhando para o umbigo dele. Ele parou de olhar para o que outras pessoas, o quanto ele poderia estar ajudando outras pessoas a estar sendo beneficiadas. Então, essa é a questão do tímido. Então, quando você começar a analisar que para você ter a frequência lá do capítulo 5, que é o terreno fértil, que rende 100 por 1, esse terreno ele multiplica. Mas por que ele multiplica 100 por 1? Porque ele já pegou a dosagem. Ele pegou a frequência. Ele pegou o treinamento. Ele pegou o envolvimento. Ele chegou na frequência necessária. Então, para você chegar no capítulo 5, você vai precisar do 1. Errou, é como se você subisse o degrau na escada. E tem mais degraus que você tem que subir. Então, dentro desses degraus que você tem que subir, você precisa aprender, porque cada degrau tem um código. Então, qual é o código? Qual é a sacada? Qual é a chave que você pega naquele degrau? Então, saia. Você tem que sair mais. Você tem que sair mais. Como que está a sua capacidade de arriscar? Como que está o seu movimento? A sua capacidade de arriscar, de fazer, de ir e de mexer. Então, primeiro capítulo, saia. Segundo capítulo,
da frequência, para você começar a entender sobre a parábola do semeador. Vamos lá para o segundo caminho. Mas ele não sabia semear, mas ele saiu. E uma parte da semente caiu ao longo do caminho. O que representa a semente que caiu ao longo do caminho? Por que que a semente caiu ao longo do caminho? Por quê? Por que que a semente caiu ao longo do caminho? Porque ele não sabia semear. Você não sabia semear. Então, vamos fazer uma metáfora com a sua empresa? Você vai empreender. Você não sabe empreender, aí você vai fazendo, vai aprendendo. É aquela mulher que fazia o lanche, aí ela produzia, aí é ela que vendia, é ela que entregava, ela foi fazendo porque ela não sabia liderar. Depois ela chegou no segundo capítulo, foi para o terceiro, foi para o quarto, até chegar no quinto, onde as pessoas já entregam para ela. Ela já tem um time para ela. Ela já tem as pessoas que vendem, já tem outras ferramentas, tem iFood, tem outras ferramentas, WhatsApp, várias outras ferramentas que ela utiliza, porque ela foi passando por capítulo a capítulo. Entenda isso, a frequência só se conquista de capítulo a capítulo. Então, o segundo capítulo, então, essa semente caiu ao longo do caminho. Ela não sabia fazer. Os pássaros do céu vieram e a comeram. Mas o que você precisa aprender nessa competência divina e nessa parábola fantástica é que a resiliência, que é a capacidade de suportar a pressão, não vai deixar você desistir. Você sempre vai estar vencendo, sempre vai estar aprendendo. Então, aprenda o tempo todo. Seja essa esponja, cada capítulo precisa te dar um código, precisa te dar mensagem, para você aprender e ir para o próximo passo. Vem, então, o terceiro capítulo. No terceiro capítulo, a semente caiu no terreno cheio de pedras. Não tinha profundidade o suficiente. Então, a semente não conseguiu aprofundar. O sol veio e a sufocou. Nós estamos aqui, neste instante, gravando no Rio de Janeiro. E eu acompanho algumas empresas aqui na Barra da Tijuca, aqui no centro metropolitano, e eu vejo aqui muitas empresas quebrando em 3 meses. Tem empresas que abrem em 3 meses. E eu estive recentemente em uma cafeteria que abriu, e uma mulher investiu R$200 mil em uma cafeteria que ficou linda. Só que ninguém entrava na cafeteria dela. Ninguém entrava na cafeteria dela. Então ela passou por essa fase, a primeira fase. Ela saiu, montou a cafeteria, mas ela não tinha nenhuma experiência. Então ela montou de uma forma que ficava escondido no centro metropolitano, que são as empresas, não passava quase ninguém. E ali passava carros, nem viam onde ela ficava. Então ninguém estava vendo ela não conhecia de marketing, ela não entendia de marketing, ela não conseguia comunicar, anunciar e publicar, não sabia mostrar a marca dela. Ninguém via ela. Aquele luxo. É muito gostoso, o ambiente dela é prazeroso, ela não sabia isso. Então ela precisava comunicar. E ela precisava disso. Então ela passou pelo primeiro caminho. Mas por que eu pude ir lá conversar com essa mulher? Porque o local existia. Se não existisse, fala para mim, se não existisse a cafeteria ali, sozinha, solitária, e ela estava numa depressão por ter investido R$200 mil e o negócio dela ia quebrar. Como 1 mais 1 é 2, o negócio dela ia quebrar. Mas por que eu vi o negócio? Porque ela fez o primeiro capítulo, saiu, ela montou a cafeteria. Ela foi o segundo, ela não sabia, estava lá um deserto. Ninguém conseguia acompanhar. Estava lá a cafeteria ali. Ela foi para o terceiro capítulo. Ela começou a ter um cliente ou outro. As pessoas começaram a gostar, ou um ou outro gostava, mas era muito pouco. Para ela bancar o aluguel, bancar a estrutura dela, ela precisava de muito mais movimento. Ela precisava comunicar muito mais. Ela precisava trazer mais pessoas, famosos ou pessoas influenciadores, para estar ali presente, para comunicar, para mostrar realmente a grandeza,
do produto que você tem sobre você. Então, às vezes, você tem um potencial tão grande dentro de você. Tem uma força tão grande dentro de você, talentos que Deus te deu. Só que você não está conseguindo comunicar isso. E a parábola do semeador vem te explicar exatamente isso. Outra parte do caminho, então, caiu no terreno cheio de espinhos. Começou a crescer. Começou a fortalecer. Ela começou a se tornar forte. E começamos, então, os primeiros trabalhos. Vamos trabalhar o marketing dela, vamos trabalhar o posicionamento, mostrando para as pessoas. E ela começou a ter os primeiros trabalhos. Só que, pasmem, como ela começou, na primeira semana, eu fui analisar com ela o CPP, que é, primeiro, capacidade. Quantos cafés ela poderia servir por hora? Naquele momento. Porque como ela tinha poucos clientes, ela não tinha estrutura. Então, ela não tinha a frequência que falava com aquele público. Então, jamais eu poderia mandar executivos para lá. Amigos meus. Eu falei, uau, amigos meus que vão fazer reunião. Então, eles vão vir para cá. Ao invés de ir para o meu escritório, ao invés de ir para um lugar, eu vou vir começar a fazer reunião aqui na cafeteria. E vim para cá. Então, ela tem um local muito bonito. E eu comecei, então, a trazer as pessoas. Pensei, vou trazer os empresários para cá, mas vou ver o CPP dela. Então, CPP, primeiro, C de capacidade. Qual é a capacidade produtiva? No primeiro capítulo é uma. No segundo capítulo é outra. No terceiro capítulo é outra. No quarto capítulo hoje. Entenda. Quantas você vai entender de CPP? Quando você estiver fazendo. Como que as pessoas vão entender? Eu, por exemplo, sou lá do Goiás. Goiânia, Goiás. Do estado de Goiás. Então, quer dizer, estou morando aqui agora. Então, o nosso café tem um nível de concentração. O café aqui tem um outro nível de concentração. Então, como você vai entender a sua capacidade para aquele público? Sua capacidade. Então, ela precisou errar. Gente, você tem que errar. Você tem que testar. Então, esse tônus emocional, ele é adquirido a partir do movimento. Então, ela foi movimentar. Ela foi fazer, ela foi movimentar para isso. Então, ao movimentar, ao estar movimentando ali, ela foi para o quarto capítulo. Começou a crescer. Aí veio aquele tanto de cliente, começou a fazer reunião. Eu fui mandar meus alunos, vocês vão fazer reunião lá. Vocês vão fazer reunião lá. Primeira coisa, eu falei, coloca um Wi-Fi muito top. Um Wi-Fi muito forte aqui, que as pessoas tenham o prazer de vir para cá. E agora nós vamos vender uma causa muito forte. Para que você tem custo com seu escritório? Para que você tem um custo com isso? Sendo que você pode vir tomar café aqui. Então, nós aumentamos, trabalhamos o C dela, capacidade. O P, potencial. Qual é o potencial? Uau! Então, ao invés de pagar um aluguel, ao invés de pagar ali, talvez, um espaço para uma reunião, eu posso vir para cá. Além de eu tomar café e ser muito bem servido, eu tenho esse espaço aqui. Uau! Então, as pessoas começaram a verificar um potencial. Antes, ninguém via. E não enxergava o potencial que ela tinha. Chegou esse momento, então, ela começou a trabalhar esse potencial. E o último P, a perenidade. Quantas vezes eu passei lá 10 horas da manhã e estava fechado? Porque não tinha essa perenidade. Ah, mas não tem cliente, então não vou abrir a loja. Ah, não tem cliente, então não vou fazer. Então, você precisa mostrar e vender para os seus clientes, para o mundo e para as pessoas, essa capacidade de perenidade. Nós estamos sempre ali. Qualquer horário que você vem aqui, você quer tomar café da manhã? Estamos aqui. Então, quer dizer, não precisa fechar para o almoço. Tem restaurante que fecha para o almoço, cafeteria que fecha para a hora do café da manhã. Cafeteria, como assim? Então, que empresa é essa? Né? Então, quer dizer, porque ela era funcionária pública, pegou o acerto dela, todo o trabalho como funcionária pública, pegou esse dinheiro, todas as economias dela, juntou 200 mil e abriu o negócio. Porém, ela foi trabalhando esse CPP. E nós começamos a trabalhar o CPP dela e começamos a trabalhar esse movimento. E naquele terreno, começou então a germinar e começou a crescer. Ela começou a desenvolver isso. Então as pessoas começaram a chegar. Só que era cheio de espinhos. Os espinhos a sufocou e a flor. E a planta morreu. Essa planta morreu.
Quem disse? Vamos lá, faz essa pergunta para mim agora. Quem disse, Berenice? Faz essa pergunta para mim. Quem disse, Berenice? Quem disse que é ruim morrer? Por que está escrito lá no Salmo 23? Mesmo que eu me encontrasse no vale das sombras ou da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. Gente, a morte é vida. Anota aí, morte é vida. Tudo que os olhos humanos é capaz de ver, tudo que você pode ver, já morreu, está morrendo ou vai morrer. Tudo que os olhos humanos pode ver, já morreu, está morrendo ou vai morrer. Tudo. Então, esse carro não é seu. O número de seguidor não é seu. Essa filha não é sua. Essa esposa não é sua. Essa família não é sua. Guarda isso, anota uma coisa forte para a frequência. Entenda isso de verdade. E com nível mais de profundidade, anote isso agora. A posse é inimigo do amor. Quando nós criamos a posse em um status, nós apossamos nesse status quo, essa posse não nos permite irmos para o próximo passo. Lembra que você anotou agora que eu falei que se quem não desfruta da jornada é porque não merece o destino. E naquele momento ali, mais uma vez, ela foi fazer, então começou a encher a cafeteria dela. Mas chegou um momento, ela não estava dando conta de assumir. E eu vi ela, então, desesperada, e um momento eu falei, pá, eu não consigo. Você veio aqui, você movimentou, a minha cafeteria aumentou os meus resultados. Aumentaram aqui. As pessoas, mas eu não dou conta de atender. Eu não consigo atender. Eu falei, peraí. E quem disse que essa situação agora é pior que aquele deserto que tinha a sua cafeteria? Quando eu vim para cá, nem cliente tinha. Agora você está chorando porque está lotado e você não consegue atender. Os problemas não são outros? Então anota, pessoal. Anota assim, ó. Semana que vem, você precisa ter outros problemas diferentes dessa semana que você está vivendo. O problema, as pessoas que têm um bloqueio de aprendizagem tão grande, que não aprende com o problema e continua falando do problema. O problema não merece ibope. O problema não merece propaganda. Você não tem que ficar falando dele. Você tem que buscar a solução. Porque o empreendedor é aquele que faz um diagnóstico da dor e resolve aquele problema. Então, o tempo todo, você precisa, empreendedor, se perguntar o quanto eu estou aprendendo. E essa parábola nos dá uma visão muito clara. De poder entender que cada capítulo é uma evolução. E nós estamos em uma evolução sistêmica, onde o seu corpo não é seu, onde a sua casa não é sua, o seu carro não é seu. Tudo isso somos usufrutuários. Tudo isso são empréstimos. Empréstimos para que na nossa existência aqui na Terra estejamos evoluindo e nós nos tornando pessoas melhores. Então, Deus, na sua infinita bondade, nos permite ferramentas, talentos, empréstimos, para que nós possamos ter facilidades na terra para cumprir o nosso propósito. E naquele quarto capítulo, ela naquele desespero, eu falei, levanta-te e anda-te. Levanta-te e anda-te. E ali, ela olhou para mim assustada, eu falei assim, como assim, que ingratidão é essa? Que ingratidão é essa? Larga de ser egoísta. Larga de ser ingrata. Você está reclamando de um problema que é totalmente diferente do problema que você tinha. Agora você tem outro problema. E agora, Paulo, o que eu faço? Agora, você vai buscar recursos para resolver um novo problema. Imagina só, quem tem um funcionário tem problema para um funcionário. Quem tem 10 tem problema para 10. Quem tem 20, quem tem 100, quem tem 1000 e quem tem 1 milhão de funcionários.
Então, imagina, você tem que ter um RH muito estruturado. Você tem que ter um diretor de RH, um presidente de RH, você tem que ter um gerente de RH, você tem que ter vários subsistemas de RH, você tem que ter vários processos para isso. Então, isso permitiu você entender o que nós chamamos de liderança situacional. Então, agora a senhora chegou em um momento que está na hora de aumentar o seu C. Lembra? CPP, sua capacidade. Sua capacidade bateu no teto, agora está na hora de expandir a capacidade. E não de chorar. Cuidado. Às vezes, você está chorando por uma questão que Deus está falando para você. Aprende com o que eu estou te ensinando. Anota isso aqui. Anota essa frase. Quando Deus quer te dar um presente, Ele o embrulha em um papel chamado problema. Então ela precisava tirar esse embrulho e tomar posse do presente. Por favor, vem aqui, olha aqui, olha para cá, olha para mim. Você precisa tomar posse do seu presente. Pare de ficar perdendo tempo com o problema. Pare de ficar perdendo problema com a dor, com a dificuldade. Crie solução para isso. O propósito tem a ver com esse problema. Porque quando você buscar meios para solucionar esse problema, é porque você encontrou o seu propósito. Então Deus nos dá uma oportunidade fantástica de conviver com o diagnóstico que nós precisamos. Você é a cobaia viva do seu propósito. Você viveu aquele momento. E quando ela olhava ali, Paulo, ela me disse assim, Paulo, eu não consegui enxergar dessa forma. É mesmo. E ela criou uma funcionária de R$ 1.500. R$ 1.500, uma funcionária de R$ 1.500. Conseguiu resolver um monte de problemas dela, até ela vir com outros problemas. Então, naquele momento, ela adquiriu o 5º capítulo da parábola do semeador. E nesse 5º capítulo é o terreno fértil, rendendo 100 ou 60 por 1. O que é isso? Significa que ela já não mais precisava estar no café dela. Significa que o time já andava. Significa que sua marca adquiriu a maturidade. Significa que a marca, os problemas são outros agora, mas aquele não. É aqui que você precisa ter esse discernimento, essa ressignificação, para que você possa evoluir com o problema. Você possa evoluir com isso, trazendo a solução para aquele problema. E você fazer o que o fantástico filósofo Chinachique, ele coloca isso no livro fantástico dele, um livro dele chamado Problemas Oba. Tem um grupo de pessoas que agradecem, porque tem problema, porque onde tem problema, tem pessoas que vão sofrer com ele, mas tem pessoas que vão trazer solução. Então guarda isso, anota isso com você. Existem pessoas que choram, existem pessoas que vendem lenço para quem chora. Quem é você? Você é desses que choram ou é desses que vende lenço para quem chora? Quem é você? O que você está fazendo? E ela foi para o terreno fértil, então, com uma funcionária de R$ 1.500. Ela estava vivendo um momento ali que multiplicava. Paulo, eu não entendo, agora eu trabalho mais e ganho menos. Eu trabalho menos e ganho mais. Eu trabalho menos e ganho mais. Imagina quando o seu produto for para o digital. Imagina quando o seu produto for para o perpétuo. Imagina, você está vivendo o quê? O terreno fértil. Crenças limitantes, como aquela que sua mãe dizia, ou seu pai dizia, menino, quem ganha dinheiro na cama é puta. Aí quando você vai para o digital, você lança o seu produto no perpétuo, você começa o quê? Ganhar dinheiro na cama. Aí você começa a bater no peito agora, eu quero ganhar dinheiro na cama. Quem quer ganhar dinheiro na cama? Coloque a nota embaixo.
Quem quer ganhar dinheiro na cama? Imagina, você dorme, no outro dia você acorda, sua conta bancária está melhor. Você tem produto digital vendendo para você. Tem produto na Hotmart, tem produto na Eduz, produto fazer. Isso é o quê? Terreno fértil. Fertilizante. Isso está fertilizando para você estar multiplicando. Você tem uma equipe de vendas. Você criou uma causa. E agora anote bem forte, assim, ó, para ficar claro para você. A causa deverá ser mais importante que o líder. A causa deverá ser mais importante que o líder. Então, entenda o seguinte. Quantas pessoas eram cristãs durante a vida de Jesus? Conta nos dedos. Quem verdadeiramente era cristão na vida de Jesus. Agora, conta agora quantas pessoas são cristãs hoje. Quantas bilhões de pessoas são cristãs hoje. Jesus entra nessa frase que eu coloquei. A causa deverá ser mais importante que o líder. Quem foi mais importante? A causa do Cristo ou o Cristo? Então, o que ele deixou foi a causa. Então, o terreno fértil é o terreno onde a sua causa multiplica em benefícios as suas entregas, os seus resultados, o que você veio fazer neste mundo. O que você veio entregar. Chega um momento que a sua causa fala por você, ela grita, ela veja, ela traz parceiros. As marcas, ela chega nesse momento, pega uma bolsa da Louis Vuitton. Então, não é a bolsa, e sim a causa que a bolsa proporciona. Pega uma marca específica. Não é a marca, você pega aí um Starbucks. Vamos tomar um café na qualquer cafeteria da esquina. E toma um café na Starbucks. Qual que é a diferença? Qual é a causa da Starbucks e qual é a causa daquela cafeteria que você não sabe nem falar o nome? Qual a diferença disso? Pense em tomar um café na Copenhague, comer um chocolate na Copenhague e comer um chocolate em qualquer lugar. Qual é a causa? Então, o terreno fértil que a parábola do semeador nos traz é o momento onde as pessoas já compraram uma causa. A causa deverá ser mais importante que o líder. Quando a causa do seu produto, a sua causa, quando isso for mais importante que você, pensando qual o benefício que isso gera para as pessoas. Então, a pergunta que você tem que fazer para você é: qual o impacto que a minha marca, que o meu produto ou o meu serviço causa na vida das pessoas? Essa é a pergunta que vai te levar para o 5º capítulo, que vai te levar para a causa. Se você não está me seguindo ainda aqui, segue no canal. Se você não está seguindo no Instagram, Paulo Bento Oficial. E se você não ativou o sininho aqui ainda, aciona esse sininho, porque toda vez que vem um vídeo novo, faz sentido para você. Eu quero muito ouvir o seu comentário. Faz sentido para você? Vamos construir o seu terreno fértil? Eu quero muito poder bater um papo contigo. Eu vou acompanhar você no comentário aqui, eu vou olhar aqui o seu comentário e eu vou te responder aqui no seu comentário, ok? Vamos lá, quero ver o seu comentário, coloca aqui embaixo o seu comentário. Um grande abraço, fique com Deus.